Olá, amigos internautas e telespectadores, bem-vindos a mais um programa direto e reto na sua rede SPTV. Procure no YouTube, vai lá, se inscreva, sininho de notificação para estar sempre atualizado na palma das suas mãos, com informação fidedigna e também muita diversão. No programa de hoje, me sinto extremamente feliz porque estou com a sensação que o programa deixou de ser um clube do Bolinha. A maioria dos entrevistados acidentalmente até agora foram homens e eu recebo uma mulher muito bem situada intelectualmente, muito ativa, muito ciosa das suas convicções, política, mãe, avó, ou seja, vamos tentar passear pela vida da deputada estadual Adriana Bogos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Felipe, a honra é toda minha, prazer, muito obrigada pelo teu convite. Bem, como eu disse, política, programa inicialmente, ele foi feito para você telespectador, para você internauta, conhecer melhor, estar mais próximo da política. Então, vamos aqui situar a nossa deputada estadual Adriana Bogos, atualmente Agir 36. Já ouviu falar nesse partido? Antigo PTC. Eu soube agora nos bastidores, eu fiz... Não é? Então, meu amiguinho, vamos acompanhar o Agir 36, outrora PTC. Segurança. Continuamos com esse tema. Deputada, mulher de ex-policial militar, é isso? Não, de policial aposentado. Aposentado? Isso. Aposentado. Sim. Bem, é uma das suas bandeiras. Então nós vamos falar, até numa sequência boa, novamente em segurança. Para a mulher, para a avó e para a deputada estadual, o que é segurança pública? Bom, segurança pública não é só o meu direito como cidadã de estar protegido, né? Eu vou protegida dos assaltos, dos roubos, né? Mas segurança pública vai desde a iluminação de um terreno baldio, né? Até a vida pessoal de cada policial. Então, quando a gente fala de segurança pública, a gente fala Estado, população e agentes de segurança. São esses três fatores que definem segurança pública. Vamos falar de algo muito sensível para o cidadão, especialmente para o morador da cidade de São Paulo. Cracolândia, agora na Avenida Princesa Isabel. Qual é o olhar da pessoa, da mulher sensível à segurança? Sim. E da deputada estadual? Bom, primeiro, eu tenho compaixão, né, pelas pessoas, porque ninguém se torna um usuário porque quer, né? Sempre tem alguma coisa por trás, um trauma, enfim. Mas o olhar do poder público, ele é muito limitado e ele tem uma desimportância muito grande em relação à Cracolândia, né? Nós vemos hoje que é mais fácil deixar eles se consumirem, se concentrarem, se matarem entre si ou se matarem pela droga do que combater efetivamente. Por outro lado, como é que a gente faz isso? Se hoje as nossas leis, elas são frouxas, né? E elas acabam até incentivando não só o uso, mas o tráfico, né? Por conta das baixas penalidades, por conta do enxugar gelo da própria polícia, né? Então, como que a gente trabalha? Como que a gente vai fazer com isso? Terceira coisa, o querer pessoal de cada um ali. Você não pode hoje compulsoriamente pegar ali, como já tentaram fazer, e levar para uma clínica. Mesmo porque, Felipe, nós não temos nem locais adequados e quantitativos para a gente colocar o pessoal que precisa de ajuda no quesito drogas, né? E são caras as clínicas. O Estado não tem um centro de recuperação, né? Então, assim, nós precisamos entender que é um problema público, né? Porque as pessoas chegam em São Paulo
ali os monumentos, a parte bonita de São Paulo, ela também é manchada por essa parte do descaso, essa parte dos excluídos, da exceção. Como criar isso? Como cuidar disso? Eu, como parlamentar, não consigo vislumbrar, a não ser uma política pública efetiva que vai desde a conscientização dessas pessoas que elas precisam de ajuda, da prisão de leis mais severas para que o tráfico seja mais difícil, né? Hoje, qualquer esquina você encontra aí um traficante, um usuário, né? E também políticas públicas que deem o suporte para que elas sejam cuidadas e devolvidas para o convívio social. Então, são 3 vertentes também que a gente precisa se atentar. Como fazer isso? Com o governo de estado que tenha a mesma vontade, né, de mudar isso com amor, com realidade, com profissionais, com atendimento permanente de psicologia, de saúde mental, né, e de saúde física também. Nós temos que ter isso. E depois deputados para que façam leis, né? Aí já entra no Código Penal, aí já é Brasília, já é federal, mas que façam leis, né, que inibam e que a certeza da impunidade não seja tão visível assim, e por isso vai aumentando cada vez mais. Vamos deixar pendurado o que se chama, a grosso modo, vontade política. Nós vamos voltar. Tá. Vontade política. Vamos falar um pouquinho sobre o Agir 36? Vamos falar. Vamos tornar mais tangível, atrativo para você. Aliás, você jovem de 16 e 17 anos, vá lá, já está causando até o chamado efeito Anitta. Você sabe o que é o efeito Anitta? Pois é uma postagem que a cantora Anitta fez, convocando todos os jovens a votar. Como ela é muito seguida em mídias sociais, os jovens estão respondendo positivamente. Então vá lá, tire o seu título de eleitor, exercite a sua cidadania, a democracia, sua vontade e o seu voto. Felipe, só fazendo adendo. Fica à vontade. Os senhores também, a terceira querida idade, acima de 70, precisa ir nos cartórios eleitorais de suas cidades para que possam atualizar os seus títulos, porque a Justiça Eleitoral está cancelando e cancelou a maior parte dos títulos com mais de 70 anos. Não vou falar o motivo aqui, mas a gente dá para entender e subentender. Então, vão lá, tirem seus títulos, atualizem para vocês poderem fazer a única coisa que nós temos direito, exercer a nossa cidadania. Bem, eu faço uma ideia de alguma conveniência de excluir a terceira idade, porque a terceira idade, antes de mais nada, é sabedoria, não é? Com certeza, é experiência de voto. Achou o adjetivo. Então, é sabedoria. Isso não interessa para alguns, senão muitos governantes. Não é o caso da nossa deputada, que está aqui literalmente de peito aberto. Por falar de peito aberto, ela carrega em sua camiseta o seu lema de campanha e de atuação. Não é só teoria, é a prática. Deputada, qual é o lema? Vamos ouvir da sua voz. A luta muda a lei e o amor muda vidas. Posso explicar? Deve. Então tá bom. Desde sempre eu acreditei que nós pudéssemos mudar o Estado, e nós podemos, com uma legislação correta, justa, forte, encorpada e que funcione, porque leis boas existem várias, mas na prática não funcionam, ou por desconhecimento da população, ou por falta realmente de uma fiscalização ou de uma divulgação dessas leis, né, para que elas possam ser cumpridas. Então, quando você entra num mandato que você é novato no meio de gente que já era e um grupo também que não era ainda político, eu nunca fui vereadora, nunca fui nada, né? Eu fui eleita diretamente como deputada. Então, eu tinha muita certeza que o meu trabalho iria mudar as leis, né? E eu fiz muitos projetos, talvez se eu não for a deputada com mais projetos, uma das. Fiz muitos projetos bons. Só que existe uma roda, essa roda se chama Governo do Estado e seus aliados. Quando você não faz parte dessa roda, você está na parte de baixo, não é uma oposição burra, uma oposição pessoal, mas uma oposição de divergência de forma de governar. Quando você está aqui abaixo, você não tem os seus projetos aprovados pelo governador.
Então, pela articulação, pelo respeito dos colegas que a gente adquire lá, eu tenho isso, sou muito grata, né, pelo meu comportamento dentro da Alesp. Hoje eu sou uma das maiores articuladoras partidárias, então eu junto esquerda com direita, com meio, com quem não é nada, né, para votar um projeto que é ligado e é bom para o povo. E então, né, seguindo esse raciocínio, eu consigo aprovar na Assembleia Legislativa, mas ele é vetado pelo governador. Por quê? Porque eu não faço parte do jogo, eu não faço parte do grupo. Mesmo que seja um projeto que não onere, mesmo que seja um projeto maravilhoso que ninguém tenha tido ideia, né, que vai beneficiar muita gente, não consigo. E não é só eu, muitos lá não conseguem, né? Quando chega, aprovamos vários na Alesp, quando chega lá é vetado por vetado. Então, como eu sou muito de verdade, eu fui eleita acreditando nisso, que a minha luta como parlamentar, junto com a luta do povo, nós iríamos mudar as leis e fazer valer as leis. E aí eu fui frustrada. Aí você imagina, puxa, mas o meu objetivo era esse, eu não consegui? O que eu faço agora? Aí, pensando, uma madrugada, meu marido falou assim para mim: você tem noção de quantas pessoas você já ajudou através do gabinete? Eu disse, não. Ele falou assim, então faz um levantamento para você ver, porque o seu amor está mudando vidas, a sua paixão, a sua dedicação pelo mandato, pode não mudar as leis, mas ela está mudando vidas. Eu cheguei no gabinete, pedi um levantamento, e aí, formalmente, mais de 10 mil pessoas ajudadas através do mandato. Como que é essa ajuda? Deputada, preciso trazer um corpo do meu amigo lá, não sei de onde, que morreu. Você faz o contato. Deputada, meu filho está com câncer, eu preciso de um hospital de câncer. A deputada liga e faz o negócio. Isso foi indo, e não é a deputada, é a equipe, né? Que a deputada não é nada sem uma grande equipe, né? A assessoria é de suma importância. E aí eu falei assim, tá aí. A luta muda a lei, eu continuo acreditando. Ela vai mudar as leis quando eu estiver no lado de cima da roda, quando eu estiver com um governador que seja humano, estrategista, inteligente, político de verdade e que ele tenha principalmente o amor pelo cidadão paulista. Então vai chegar essa vez. Mas o amor, ele muda vidas. Então aí, para eu me agarrar numa esperança e numa bandeira, né, e para eu manter firme aquele desejo de deputada, de estar deputada, de vir para a reeleição, então nós juntamos os dois, a luta muda a lei e o amor muda vidas. Essa aqui vai acontecer em breve, mas essa já acontece efetivamente. Então é isso. Muito bom. Com isso eu vou tirar do gancho o que eu chamei de vontade política. Sim. Né? Me levantou a bola, eu vou cortar. O que é essa vontade política, essa coisa tão etérea, tão intangível, parece fumaça, né? Que tudo emperra ou tudo desemperra. O que é essa vontade política? Interesses pessoais. Aí eu não digo nem do governo, porque quando você fala do governo, você está falando na máquina. Estou falando do governador, de alguns deputados federais, de alguns senadores, de alguns deputados estaduais, de todas as esferas, tá? Prefeitos. Vontade política é quando você sabe que tem que se fazer aquilo, mas não me interessa. Eu sei que eu preciso aplicar, um exemplo, na guarda municipal, mas não me interessa, porque vai me onerar, porque isso aqui vai demorar. E quantos guardas nós temos? Quantos votos esses guardas vão me dar de retorno? É um exemplo do que se pensa quando não tem vontade política. Porque quando tem a demanda, elas são imensas de todas as áreas, segurança, saúde, educação, enfim. Quando você tem essas demandas e você tem a vontade, você faz acontecer. Vou te dar um exemplo. Por eu ser oposição, eu recebi muito custosamente cerca de 6 milhões, 5,900 e poucos mil, 5 milhões 900 e poucos mil reais para eu administrar nos 645 municípios. E teve deputado que é da base, o mesmo deputado, às vezes eleito com menos votos do que eu, que recebeu até 70 milhões, né? Então, o que eu faço com esse pouquinho de dinheiro? Primeiro,
Eu procuro, eu não vou distribuindo porque eu estou esperando voto na campanha. Pelo contrário, eu faço o caminho inverso, mas isso é uma coisa que eu pus para o meu mandato e como objetivo. Eu procuro as menores cidades, onde ninguém vai, que ela é esquecida, porque lá não tem muitos votos, mas lá continua faltando postinho de saúde, continua faltando viatura, continua faltando asfalto, continua tudo de uma cidade grande. Só que por ela não representar a numeração quantitativa de votos, os políticos se esquecem desses pequenos. Então eu vim de lá para cá. Se você pegar as minhas emendas, elas foram destinadas um pouquinho para cada um. E eu ajudei muitos municípios, né? Que ninguém às vezes não sabe nem aonde fica, mas eu ajudei. Porque eu não estou visando votos, eu estou fazendo o meu papel de parlamentar. Agora não é campanha, vai entrar agora, mas no meu mandato não é campanha. Tem gente que está em campanha permanente. Eu vou dar para a Americana um exemplo, eu vou dar para a Americana 1 milhão porque eu vou ter 700 votos dos vereadores que pediram, entendeu? É uma troca, você compra com dinheiro público o teu apoio político. Isso é muito feio, né? Porque tem deputado que sai por aí, tem legislador que sai por aí vendendo que ele é bonzinho. Olha, põe o povo todo lá e fala, olha que eu fiz para a cidade, construir uma UPA aqui. Com o dinheiro do povo, você nada mais fez do que a sua obrigação de levar esse dinheiro, de saber para quem você vai destinar, porque se o prefeito e o vereador for canalha, ele vai desviar esse dinheiro e esse dinheiro não chega na ponta da linha. Quantos que a gente aprendeu no mandato? Que vai no gabinete, conversa, joga um chavequinho, você compra a ideia de que a cidade está precisando e aí não vai. O dinheiro, quando vai, você vai fiscalizar, porque eu volto para fiscalizar. Quando eu volto, 500 mil reais, 40 metros de asfalto. 500 mil reais eu construo quase um batalhão de polícia, né? Então, assim, fica complicado quando você não sabe para quem você dá o dinheiro. Por isso que a vida pregressa. E como você sabe se a pessoa é boa ou não? Ouve o povo. Vai na rua e ouve o povo. Eu chego na cidade, eu já vou perguntando no barzinho, na pastelaria. E o prefeito? Como que é? Não, o prefeito é jóia. Não vale nada. Eu falo, não vale nada. Tá, beleza. Aí eu vou lá. Fulaninho, aí, como que é aqui? Não, ele é bonzinho, ele é isso, tal. Mas é mais ou menos. Falei, bom, já tá para mais menos, né? Mais para menos. E aí, quando eu chego, eu falo assim, eu vou pensar. Eu tenho um costume muito assim, eu pego desculpa, me empresta uma folha e uma caneta só para eu exemplificar. Quando chega no meu gabinete, vai inúmeros pedidos, né? Então, você escreve lá, recebi do vereador ou do prefeito tal. Quando eu viro essa folha e eu publico atrás, essa emenda vai. Como é que eu sei que essa emenda vai? Porque eu senti o meu coração, eu olho nos olhos, eu sei da verdade. Quando me falam qual prefeito vai, eu já investiguei para ver se o cara é honesto, se o vereador, que pito toca, né? Se não é mais um sem vergonha qualquer. Então tá muito certo, você usa um pouquinho e faz muito mais do que quem pega um montão e compra voto. Troca com cidades grandes comprando votos. Então esse é o meu jeito de fazer política. Posso não estar totalmente correta, posso não agradar, mas é o jeito que eu encontrei. E tem dado muito certo, porque a satisfação de um prefeito de União Paulista, aliás, uma prefeita maravilhosa, né? Parece a Marília Mendonça. E aí do povo, e senta para tomar cerveja junto, e ouve o povo, e foi atrás de remédio para a farmácia da cidade, né? Você fala assim, quando foi um deputado lá? Nunca. Véspera de eleição aparece alguém lá e fala, vamos apoiar fulano, que é o deputado regional, porque o estado ele é dividido em regiões, aí é sitiada por um grupo, 3 aqui, você vê a metropolitana de Campinas, é assim, né? E isso é no estado todo. E aí onde é que a gente entra? Os pequenininhos que não fazem parte do jogo e que pensam diferente, e que têm verdade, e que querem ajudar, e que têm vontade política. Como que nós pensamos? Vamos fazer o trabalho inverso. Então você não faz parte do grupo, mas você acaba tendo uma fidelidade tão grande dessas pessoas que nunca ninguém olhou. E quando um deputado vai, eu fui numa cidade chamada Garapava. Quando eu cheguei nessa cidade, na proporção, lógico, considerada do Bolsonaro, que é o mito que chega e todo mundo, né?
eu fui recebida de uma forma que o meu coração, ele batia no pescoço. De você olhar a gratidão das pessoas, dos vereadores, né? De falar assim, deputada, a senhora foi a única deputada que olhou para a gente. A gente pede, não temos PIB interno aqui, não conseguimos ter arrecadação suficiente para sobreviver, sobrevivemos de emendas e ninguém dá, porque aqui nós somos 14 ou 17 mil habitantes. E eu falei assim, e o que vocês precisam? Olha, nós precisamos, uma coisa simples, não precisava de muito, nós precisamos equipar um asilo, porque os nossos velhinhos, eles não têm para onde mais. Como você não vai ajudar? Você está vendo verdade, você vai conhecer a situação do lugar. Aí eu fui fazer a visita, já me apaixonei, já rubriquei, não tinha dinheiro. Eu falei, deixa voltar, paga lá e arruma esse negócio, né? Então é assim, eu acho que é a fiscalização, a destinação correta para quem você manda e o amor. Talvez na ordem inversa, o amor. A empatia pelas pessoas a gente precisa ter. Porque eu vou ser cobrada um dia, vai ser por Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar, Adriana, o que você fez lá que você não andou direito, ou que você não fez isso, ou que você deixou de fazer aquilo que você podia. Ele não vai cobrar daquilo que é impossível. Para mim hoje é impossível mudar as leis, ok? Mas não é impossível administrar o dinheiro público certo. Eu vou aproveitar, não querendo interromper, mas interrompendo, como diria Jô Soares, que foi citado aqui nos bastidores. Eu vou dizer para você, mulher, hoje eu estou especialmente feliz porque quebrou o Clube do Bolinha. Então veja bem, você mulher já sabe o poder que tem. Você mulher, como bem disse a deputada, jovem, madura, terceira idade, vocês já sabem, estão ciosas do seu poder. Agora, me façam um favor, tenham o poder, vão para o poder, se candidatem. Exponham esse poder todo para todos nós, principalmente homens, até e principalmente para os mais insensíveis. E por falar em sensibilidade, por falar em amor, eu vou escarafunchar um pouco esse amor, né? Porque ele não deve vir do nada. Não. Eu agora me dirijo a Adriana, mãe. Tá. Inclusive, mãe, quantos adotivos? 7 filhos adotivos. 7 filhos adotivos. Da onde vem esse desapego? Porque todo mundo quer meu sangue do meu sangue, carne da minha carne. É bíblico? É bíblico, mas ele não é o fundamental. Sempre eu tive uma infância, eu sou filha adotiva, né? E não bastasse a rejeição lá de trás, né? Como toda família, eu tive uma educação bastante rígida, né, e até abusiva, digamos assim. E eu sempre tive muitos sonhos, por isso que agora eu deixo um recado para as mulheres: sonhem e corram atrás dos seus sonhos, porque eu corri de todos eles. E aí eu tinha algumas cenas na minha vida de surras, de espancamento, né, do meu pai adotivo. E, por outro lado, um pai super presente, super amoroso. Então, eu vivia numa confusão, porque amar, para mim, quando eu apanhava, era um ato de amor. Mesmo eu toda machucada, era um ato de amor, porque eu ouvia isso. Olha, fiz isso porque eu te amo, né? Mas alguma coisa dizia que amor não era isso, né? E eu sempre quis ter uma família, porque eu era apaixonada por criança, desde pequenininha. Era a Adriana dos cachorros e a Adriana das crianças. Eram os 2 adjetivos que eu tinha. E realmente muito apaixonada, né, por essas duas causas, esses dois tipos de seres maravilhosos. E aí eu queria ter muitos filhos, e eu falava assim, eu tinha muitas bonecas, e eu punha todos os nomes americanos nas minhas bonecas. Eu via os filmes e colocava. E na época tinha um seriado chamado Chips. Poncherello. Poncherello, John Baker, né? E eu gostava muito do Poncherello. Então, eu sempre falava assim, naquele momento em que eu estava apanhando, eu me transportava para um outro mundo na minha cabeça. A minha imaginação, para eu sair da dor, eu me transportava. E nesse transporte eu falava assim, um dia o Poncherello vai vir e vai me tirar daqui, vai me salvar. E nunca mais eu vou apanhar.
né? E eu vou levar as minhas bonecas, porque são meus filhos, né? E o tempo passou. Isso, 7, 8 anos, depois 9, 10, enfim, foi indo. Aí eu, para sair de casa, comecei a namorar um menino, que era sargento do exército, um mocinho, 18 anos, eu com 13, mas eu queria sair. Então, a única forma que eu tinha de álibi, de alvará, era namorando ele. E aí, depois de 7 anos, a gente resolveu casar. Eu estava com 17 anos, vamos casar. E aí, compramos tudo e tal. E o meu irmão sofreu um acidente. Olha que loucura, meu irmão sofreu um acidente de carro, bateram no carro dele, ele foi no distrito. Quando chegou no distrito, eu fui a advogada dele com 17 anos, né, contando tudo pro delegado e tal. No final ele falou assim: você não quer vir trabalhar comigo? Você é uma menina inteligente, vem trabalhar comigo, eu tenho uma empresa que paga um prolabore, você fica doc aqui. Eu falei, tá bom, eu vou vir, não tem nada para fazer, eu vou trabalhar aqui. E aí eu comecei a tirar plantões à noite para outros policiais. E caí numa equipe A, que era no plantão central ali em Campinas. E o meu atual esposo era policial militar, na polícia militar na mesma equipe. Então eles chegavam todos os dias, eu agilizava para a polícia, aquela coisa, comecei a ter amizade. A polícia promoveu a eles um curso, o colegial, que muitos não tinham. E eu estava no 3º ano. Eu fui estudar junto, caí na mesma classe. Resumindo, um dia estou trabalhando, encostou o parceiro dele e eu falei, cadê o Vivaldo, né? Não, o Vivaldo não veio, porque a mulher dele foi embora e deixou ele com as crianças. Que crianças? Como assim, né? Deixou ele, foi embora. Que mãe que vai embora? Não, ela foi embora e deixou eles tal. Aí eu falei pro meu noivo, eu quero ir lá para ajudar, porque eu amo criança, né? E fui. Bom, resumindo. Fui uma vez, a segunda vez o noivo já não deixou eu ir, já trancou o carro, porque viu que o meu olho brilhou, né? O jeito de ele ser pai, né? Principalmente, eu falo que eu não sei se eu me apaixonei pelas crianças, por ele, pelo meu sogro, pela minha sogra. Quem foi que eu apaixonei ali? Não vamos descobrir agora não é bom. Foi um amor geral. E larguei tudo, larguei o casamento, larguei toda a minha história, a faculdade que eu ia... já tinha passado, ia começar, larguei tudo e fui viver minha história de amor, né? E aí eu adotei, depois de 10 anos, o 7 legalmente. Foi a primeira jurisprudência de uma adoção do número de crianças, né? Que eram 6 irmãos, mas na época tinha 6 anos e as menores 3 meses, as gêmeas. Peguei tudo, o resto tudo no meio. 3 anos, 4 anos, 5 anos e ela 6. Peguei tudo. E aí eu fiquei grávida, tivemos o nosso filho e 8 anos depois a gente adotou a Evelyn, né? E então eu tive um policial que me resgatou, né? Não foi o Poncherello, mas foi quase um John Baker que me tirou de lá. Os meus filhos chamam Stephanie, David, Wendell, Brian, Ingrid, Jennifer, Kevin e Evelyn, né? Não foram quase todos dos filmes das minhas bonecas, mas eles já vieram até com os nomes que as minhas bonecas tinham, americanos, né? Então, por isso a importância da luta do sonho. E daí pra frente, quando eu fui liberta, né, por essa história toda aí, eu comecei a ser a fã número 1 do meu esposo. A número 1. Porque eu nunca vi um policial tão apaixonado, tão dedicado, né? Tão pelo que faz. Tão assim, né? E aí, nessa paixão, eu comecei a ver as mazelas que aconteciam com ele. E aí teve uma ocorrência, ele foi estacionado em frente a um bingo, com prejuízo, que se chama, não podia sair com a viatura. E aí teve uma ocorrência de sequestro. E ele esqueceu da ordem. Saiu, prendeu os caras, salvou a mulher, ganhou uma manchete desse tamanho no jornal, só que no caminho ele perdeu uma calota da viatura de plástico. Ele pegou 2 dias de cadeia. Oh, que beleza. Aí eu peguei todas as crianças, todas as mamadeiras, tudo, fui no quartel, perguntei quem é o cara que manda mais. Veio um cara lá que era coronel do CPI 2 naquela época, chegou e eu falei pra ele, olha, você prendeu meu marido, que é um herói da sociedade, meu herói. Então agora você fica com as crianças, com as malas, com tudo, que eu vou fazer faxina. Porque ele faz bico. E você prendendo ele, a gente vai ter 2 dias a menos. E aí?
E aí fui embora e deixei as crianças lá. Uns 5 minutos que eu estava andando, veio uma viatura. Moça, entra aqui, volta lá, o coronel quer falar com a senhora. Eu falei, tô morta, vai me prender. Menina nova. Cheguei lá, o coronel falou assim, olha, toma aqui as malinhas, toma aqui seus filhos e toma aqui o seu marido. E aí a fama da menina que peitou o coronel espalhou 4 cantos, né? Uma loucura. E aí foi assim, tô na fila do banco, todo mundo, você que é moça lá, tal. Eu falei, sou, viu, seu salário dá? Aí elas me não dá. Eu falei, porque eu recebo do VI e já tenho que emprestar de novo. Eu falei, por que a gente não faz um manifesto aqui na porta, bate-panela? Foi o primeiro movimento bate-panela das esposas de policiais. Então eu vou interromper, porque veja bem, a produção exigiu, não é nem pediu. E aí eu tenho que ler, porque eu não tenho memória para tanto nesse momento. A senhora, olha, agora ficou até sério, hein? Deputada estadual está falando para o Brasil todo, através das operadoras a cabo fibra, Minas Gerais, Canal 11, um abração para os mineiros, Bahia, Canal 21, beijo para os baianos, um cheiro como vocês falam, Brasília, Canal 21, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, estamos trabalhando, nós é a rede SPTV, para chegar em 300 operadoras a cabo fibra em todo o Brasil. Parabéns, isso que é competência. Então vejam vocês, na mensagem da nossa caríssima Adriana, você mulher, preste muito bem atenção, eu sei que é difícil. Imagino que seja mais difícil ainda denunciar a sua agressão psicológica, física, financeira e ou outra modalidade que uma besta possa lhe impor. Mas não fique calada, faça como a deputada, bate panela, faça o seu boletim de ocorrência, procure o seu deputado. Sim, muito importante. Procure o seu vereador. Não é? E diga, não dá mais, chega, eu não sou res, eu não sou coisa para alguém dispor da minha vida, sou a única vida. Deputada, mas nessa vida de luta, eu posso dizer com certeza, já passei por algo semelhante. Infelizmente a doença anda de braço dado conosco. Sim. De que maneira a doença bateu sua família? A Covid? Isso. Ou outra qualquer, na verdade. Sim, eu, perdi a minha mãe, né, vítima de câncer. No Covid não perdi, graças a Deus, nenhum familiar e nenhum amigo muito próximo, não perdi. Fui abençoada, porque eu sei que muitos perderam, né, mas eu acho que eu me abati com a falta do contato que nós não podíamos ter. E eu sou muito de abraço, eu sou muito de estar presente com todo mundo, né? E aí esse distanciamento, o uso da máscara, as restrições, né? O convívio social restrito, isso me abateu bastante, como ser humano, né? E como parlamentar mais ainda, porque eu via as coisas erradas, né? Os roubos, os desvios de dinheiro, as compras de mentira de respirador, né? Tanto que houve lá o episódio que nós entramos no Anhembi, desmascaramos todo mundo, né? Foi aquela confusão no Brasil inteiro que eu tive prazer de estar ali, de ser uma das interventoras, né? Fiscalizadora daquele hospital de campanha. Enquanto isso, muitas mortes acontecendo, né? E aí o dinheiro ali, um macaco voador montado para desvio de dinheiro. Esse é né? Tivemos muitos casos de investigação, tem centenas de projetos de denúncias no Ministério Público Federal e Estadual pelo PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento. Nós somos em 11 parlamentares, né? Por incrível que pareça, a maioria militar, né? E nós começamos a desbancar essa rede, né? E pipocava as informações, as denúncias, desde caixão, né? Até testes de Covid, enfim. Uma lástima, onde o povo estava morrendo, o povo estava sofrendo de todas as formas e ainda se usar o dinheiro público, né? O decreto do senhor governador sem
necessidade de licitação, né? Então o dinheiro rodou assim. Ao invés de construirmos, equiparmos os nossos próprios hospitais, para que na hora que acabasse como está acabando, nós teríamos aí muitos mais leitos, muito mais equipamentos e condições de tratar o povo. Então me abateu nessa parte, política nessa e pessoal, do contato mesmo, de ver tantas pessoas sofrendo. Eu estou intercalando e conduzindo a fala Sim. no sentido de ter a impressão, o ângulo da mulher, da deputada, da mãe. Então eu quero voltar agora para a política, a mulher política, né? Para incentivar vocês também. Então é o seguinte, dá para fazer uma análise do nosso recente ex-governador e dá para esperar o quê do até então seu sucessor? Tá. Qualquer um que vier, eu sou muito sincera. Lógico que eu tenho a minha preferência, mas assim, posso falar nomes? Pode, ficar à vontade. Então tá bom. Eu tenho um carinho extremamente grande pelo Márcio França. Eu tenho uma admiração, eu tenho... olha, eu fiz campanha, eu acho que é a única deputada, além do filho, que fez campanha na rua para ele. Amo ele de paixão, né? Não gostei do que aconteceu nas coligações que foram feitas. Achei que se perdeu ali pela essência. Era um dos melhores candidatos ao governo do estado, pela experiência como vice, por ser do funcionalismo público, seria a esperança do tripé, educação, saúde e segurança. Mas, como pessoa, continuo com a mesma admiração. Foi uma escolha política que eu, Adriana, acho infeliz, tá? Isso. Rodrigo Garcia foi quem comandou o estado na parte de prefeituras e municípios. Administrativa? Administrativo. O Dória não fazia nada. O Dória só saía nas redes sociais, pagando quem fez aquilo outro, mas foi o Rodrigo Garcia quem colocou a cara a tapa, quem era o elo entre os deputados e os prefeitos e vereadores, né? Adquiriu, é um cara também político, é experiente político, só que faz parte e vai carregar para si a sombra partidária e a sombra desse infeliz de João Agripino Dória, por estar junto, né? Infelizmente. Mas como administrador é bom. Tarcísio, que é o meu candidato. Tarcísio hoje, não preciso falar da experiência como ministro, né? A visão que ele tem de políticas públicas no macro, para todos os segmentos, né? Acho que Bolsonaro vai perder um pouco, aliás, muito, ele vindo a governador lá na sua base no ministério, né, que é muito importante, mas acho que ele vai ser um bom governador. Acredito nisso, que será um bom governador. Tem potencial, se montar uma equipe top, de ser um bom governador. Governo João Dória não nos acrescentou nada, só nos tirou de tudo. Ele é um narcisista, psicopata, que precisa muito de Deus, mas ele não conseguiu agregar em nada, gente. A única coisa, o ódio de todo mundo por ele. Isso aí ele conseguiu juntar, a raiva de todo mundo por ele, né? Por ele pessoal e por ele governador. O que a gente espera agora do próximo? Qualquer coisa vai ser bem melhor do que o anterior. Bem o que vier. Pelo menos um olhar diferenciado para as bases do estado. Nós esperamos que o próximo governador, seja quem for, nos ouça, não só nós políticos, mas o povo, as lideranças, sabe, que tenha um governo mais próximo do povo. Porque hoje, quando eu vou como deputada, você pensa, tem lugares que parece que você é intocável, uma celebridade. E pelo contrário, eu vim do povo, né? E Tarcísio e todos os outros vieram do povo também. Se perde isso. Eu sempre falo que meu gabinete é portas abertas, porque quando é aberta mesmo, pode entrar. Se eu estiver lá, eu atendo quem chegar. Pode esperar um pouco, mas eu vou atender. Porque quando você é político, vai pedir voto, você aperta na mão, dá abracinho, bate nas costas, depois você fecha a porta, você não atende mais, você não desce mais lá no teu povo, lá no teu grupo, lá na sociedade, você não ouve mais, né? Então, não perder esse feedback, eu acho que aí tem tudo para dar certo. E lógico, uma equipe especializada. A gente não pode pôr qualquer coisa, né? Ele tem que montar um gabinete ali estrutural, né? Inteligente
E o país, e São Paulo tem muito jeito ainda. Tenho certeza que tem muito jeito. É o maior estado da federação. Então, a maior arrecadação de PIB da federação é São Paulo. É impossível que não dê certo. A gente vê Sergipe desse tamanho, super bem administrado, né? A gente vê outros, até Minas, que é um pouco maior, mas com diferencial de governo um pouco melhor. São Paulo está há muito tempo tendo sucessores ruins e cada vez pior, do mesmo, né? Do mesmo. Então, assim, nós precisamos de um novo. Vamos voltar para a mulher, Sim. Né? Que não é exclusivamente mãe, mas também avó. Tudo para vocês notarem o porquê do amor estampado literalmente no rosto, na fala, na camiseta também. E a avó? Felipe, a criança não vem com manual. Então, nós tentamos ser melhores pais possíveis. Mas nós temos a responsabilidade de educar. E com essa responsabilidade de educar, que você acredita que é certo, os princípios, aquilo tudo, aquela pegação de pé, de horário, de roupa, de banho, aquela coisa toda, você se torna um pai e uma mãe chata, né? Quando vem os netos, você não tem mais essa obrigação. Você só tem a obrigação de amar muito e de fazer tudo que você errou, que a sua maturidade te mostrou que você errou, diferente. Deus te dá uma chance de falar assim, faz diferente. Agora você sabe que não adiantou nada se fazer, que aquilo era bobeira, que lavar o pé para dormir, besteira, entendeu? Era só uma questão de, né? Mas aquilo não ia mudar. Se você dar um beijo, você, ao invés de ralhar com o pé, né? Como eu falei, imagina 8 filhos. Eu tinha que ser um sargentão lá para manter tudo em ordem. Então, meus netos, eu tenho 9. Um faleceu, tenho 9. Eles são minha paixão. É a chance que Deus me deu de refazer toda a minha história, né? Então, eu sou apaixonada, eu dou beijinho no machucado. Eu tenho uma neta, menina, eu tô com um problema de saúde e eu precisava fazer um tratamento que termina amanhã, graças a Deus, de 14 dias, 9 comprimidos ao dia, eu não engulo, eu não consigo tomar desde sempre. E ela, minha neta, de 9 anos, pegou no meu braço e falou assim, vovó, você é forte. E porque você é forte, eu sou forte. Então você tem que conseguir, porque eu vou ficar muito chateada se você não for forte, porque você precisa sarar. Eu completo 14 dias de remédio amanhã, por causa de uma menina de 9 anos, minha neta, porque eu já estava sofrendo de saber que as minhas condições físicas da vida inteira, de 51 anos, foi de nunca tomar remédio, porque não desce. Não tem como, eu não consigo, né? Entendo. Trauma, sei lá. E uma menina, minha neta, né? Fez superar. Fez superar. E amanhã eu vou tomar o último comprimido e vou comemorar com ela. Porque são coisas assim que marcam. Aí você fala a importância do teu exemplo, né? A importância de como você ama, como você mostra. Você não precisa... Aí é diferente, você não precisa puxar a orelha, pôr de castigo, bater. Você mostra pro teu exemplo. Se você perguntar para os meus, pelo menos os 6 que são maiorzinhos, o que vocês querem ser? Alguns querem ser polícia igual o avô e outros querem ser deputado igual a vovó. Porque eles viram que esse é jeito de ajudar. Quando eu levo eles, às vezes eu vou fazer agenda e faço questão de levá-los. Eles distribuem os cartões, eles vibram, eles querem tirar foto, eles falam assim, é minha avó, né? Isso é um orgulho, gente, que não tem como descrever. Então, tudo que você vai fazer, a sua ação, baseada nesse princípio que você é o exemplo, te faz você ser uma deputada mais leve e muito correta, porque você sabe que você tem espelhos. É com essa intenção, muito embora seja de extrema sensibilidade o que eu vou lhe perguntar, sim. Para você deve ser mulher e até deputado estadual muito sensível, e para vocês verem que deputado estadual é igual PM, também ama, também tem família, não é só a farda, não é só a pistola. Não. Eu vou perguntar, e qual o impacto do falecimento de uma das suas netas ou netos? No meu netinho? Ai, foi muito complicado, porque depois da minha mãe foi a pessoa mais próxima que nós perdemos. E o meu filho, os pais do meu netinho, meu filho tinha
19 anos, né? E a minha nora 15 anos. E ela foi mãe de gêmeos, né? Uma gravidez tranquila que de repente desandou e nasceram prematuros. Foi uma luta a favor da vida e conseguimos que o Bernardo, que é o gêmeo, né? É uma graça, tá com 6 anos agora, super esperto, né? Sobrevivesse. E o Anthony sobreviveu 3 anos. E foi ali que nasceu tal. Eu tenho certeza que o Anthony me trouxe uma bandeira que talvez eu não tivesse tanta sensibilidade, porque hoje eu posso falar que eu vivi, né? Que é a deficiência. Então ele com hidrocefalia, você vê ele todos os dias lutando pela vida. E mais, eu conheci profissionais e centros que cuidam de crianças, como a Casa da Criança Paralítica em Campinas, que cuidou do meu neto, os profissionais do Hospital Mário Gatti, rede pública, né, que fazem com tanto amor aquilo que fazem, e eu aí fiquei muito sensível a essa causa, né, e muito grata. E o Anthony, ele esperou terminar a campanha, porque muitas vezes eu desisti, vim embora chorando, não quero mais, porque eu quero ficar com ele, porque todos os dias a gente recebia uma notícia, ele não passa de hoje, ele não passa de hoje, ele não passa de hoje. Então, aquela tensão, eu não conseguia me concentrar na campanha, eu queria estar perto, não só para o suporte para o meu filho, para a minha nora, mas para ele, né? E a gente já era ligado desde que ele nasceu, né? Assim, todos eles, eu acompanho parte de todo mundo, então eu sou muito, apaixonada, né, por eles. E aí, quando eu terminei a campanha, 17 dias depois, ele morreu segurando a minha mão. Então eu entendi que esse era o propósito. Eu ser inserida numa dor, numa causa, mesmo não estando deputada, para que quando eu estivesse deputada, eu pudesse ajudar as pessoas que trabalham com isso, os centros que trabalham, e proporcionar a muito mais crianças, né, o direito e o privilégio e até mesmo a compaixão de poder usufruir, né, dos centros de atendimento. Porque hoje a demanda de crianças com deficiências é enorme. Com autismo, então, a gente não tem nem como mensurar. Isso você conta nos dedos. A Americana está gatinhando com relação a muita coisa, mas o autismo também. É uma bandeira que está sendo reconhecida recentemente. O autista é uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma filha adotiva, né, que tem autismo e tem outros CIDs. E você, por exemplo, eu adotei. Eu já sabia que eu não sabia que ela tinha autismo, mas sabia que ela tinha alguma deficiência, né, mental, não física, porque ela foi normal até os 6 anos. Então, você não tinha, mas sabia que a nota de Apgar quando nasce era baixa, então podia ter sido um sofrimento, alguma coisa, mas ela tinha uma diferença dos outros. Mas eu a escolhi, porque eu fui para adotar outra criança, me apaixonei por ela e fui lá, implorei para o juiz e trouxe ela, né, já sabendo. E aí, eu como mãe adotiva que não gerei, eu fiquei tão perdida quando veio o diagnóstico e quando começou a se manifestar todos os CIDs de deficiência, porque eu falava assim, eu sou incapaz, eu não sei cuidar dela, onde que eu vou? O que eu faço? Mãe, você faz isso, eu ia. Mãe, tem que fazer um exame de DNA, eu ia. Tem que fazer não sei o que, levar no psicólogo, eu ia em Santo André, que foi o único lugar que eu consegui de graça um cara que fazia regressão, não essa espiritual, mas uma regressão tal. Fiz tudo, uma pasta desse tamanho. Nos finais dos diagnósticos a gente não sabe que ela tem, mãe. Vamos dar conforto. E eu inconformada, como? Não quero, eu preciso saber, eu preciso cuidar dela. E aí veio o Anthony, a mesma coisa, né? Conheci outras mães. Então, quando eu me tornei deputada, eu fui eleita pela segurança pública. A primeira bandeira, daí você fala que não é Deus, não tem como, que adentrou do meu gabinete, o primeiro pedido de projeto e de ajuda foi para crianças com deficiências e autismo. Eu falei, tá aí, esse é meu propósito. Eu não vou deixar as outras, vou lutar, mas esse vai ser a minha força de mandato, vai ser meu coração empenhado, vai ser a minha briga por leis, vai ser tudo por essa causa, né? E aí estamos aí fizemos, logo de 6 meses de mandato, a gente conseguiu construir o primeiro centro, o núcleo de referência à criança deficiente com autismo de Pedreira.
né? Investimos lá, o meu mandato investiu R$500 mil, mas conseguimos R$1 milhão de um parceiro, deputado federal, o Coronel Tadeu, né? E aí a gente conseguiu construir, a prefeitura entrou com a contrapartida, hoje atende de vários lugares, né? Estendemos isso para Itanhaém, né? Nós não conseguimos construir, mas estruturamos através de um centro já que cuidava, nós demos estrutura financeira para isso. Mongaguá, olha, e todos os dias chega um pedido de ajuda para construir alguma coisa. E as APAES, né? Que é a minha paixão também. APAE? APAE. Pode dizer, eu estava lá presente, para minha felicidade, do empenho que de súbito, de boa surpresa, a deputada fez para a APAE de Americana? Sim, R$300 mil. Doeu meu coração ali, porque você se coloca no lugar dos pais e das crianças. Toda criança tem direito, todo ser humano tem direito, né, de evoluir, de crescer, de ser amado, de ser inserido. A gente tem que apoiar isso. Quando você tem entidades sérias como a APAE, é obrigação você apoiar, né? E como se apoia? Com dinheiro que é do povo mesmo. Não é eu que fui lá e dei um chequinho de 300 mil. É do povo para o povo. Não é do povo para o bolso de quem acha que é do povo. Não é. Você vê o resultado. A APAE hoje, ela faz o trabalho do Estado. Em muitas cidades só tem a APAE. Né? Agora, eu vou dizer para os meus telespectadores e internautas o seguinte: se você pensa que acabou o tamanho desse coração, você está muito enganado, porque sobra amor para os pets. E aí, deputado? E o cachorrinho, o gatinho, o papagaiozinho, o calango, sei lá, tudo é pet bacaninha. Tem uma pet porquinha. Bom, como eu já disse no início, eu era Adriana das crianças e Adriana dos bichos. E a Adriana dos bichos resgatava bicho e meu pai não deixava levar para casa, então montei uma barraca de camping e morava no terreno da frente com os meus cachorros. Então era a Adriana dos cachorros. Depois teve um senhor que era um administrador de um bosque lá no meu bairro, e ele tinha uma casa grande, e ele fez um canil e levou os meus cachorros para lá, de dó, para eu poder voltar para minha casa. Bom, diante disso, eu deixei de ser ativista, porque como eu fui mãe muito rápido, muito cedo, né, então eu tive que me dedicar ao meu mãe estéril, né, porque era uma menina cuidando de 7 crianças. E aí eu deixei esse ativismo de catar cachorro, mas o meu amor e a minha bandeira de incentivo, ela é grande para quem é ativista. Mas não é ativista sem responsabilidade, que vai juntando, que vai maltratando, que vai colocando tudo junto, não. São ativistas sérios, ONGs sérias, né? Porque eu não posso catar mais cachorro na rua, porque senão meu marido põe para fora, porque eu já tenho um monte, né? Eu tenho 6 cachorros e uma porca. Então, assim, não tem como mais. Mas eu posso incentivar políticas públicas, castração, né? Veterinário, que toda pessoa tem um pet, precisa levar no veterinário, mas nem sempre ela tem um dinheiro, mas ela tem um amor. Então, o atendimento público, eu acho isso importante, toda cidade deveria ter. Melhorias nos centros de zoonose, né? Não só para animais, mas para combate mesmo das pragas e pandemias, que a gente precisa ter isso, né? Porque isso passa para o bicho, ou vem do bicho e passa para a gente, e é aquela confusão, né? Quando a gente erradica, a gente está falando de saúde humana, mas vem dos animais também. E proteção, né? Hoje a gente já tem leis que não permitem mais a morte de cachorros em câmaras de gás, né? Já é um grande avanço. Mas ainda a gente não tem leis que obrigam a cidade e o município a terem seus centros de zoonose com muitos canis, né, e com espaço adequado para poder abrigar os animaizinhos. E mais, precisamos fazer campanhas de conscientização popular e meter multa. Quem abandona o bicho, chipar o cachorrinho, o bichinho, abandonou o bicho, você vai pagar a multa. Porque se você adotou e pegou, é porque você achou que dava. Aí o cachorro cresce, você pegou achando que é um pincher, virou um labrador, você não quer mais. Aí você joga, como se ele não tivesse vida, não tivesse sentimento, né? Então, chipou, você sabe de quem é, entendeu? Adriana, infelizmente chegamos ao término do nosso programa. Já fica o convite para retornar, fica o gostinho de quero mais. E meu telespectador,
meu internauta, o que não falta é coração, o que não falta são bons exemplos. Eu acho que muita coisa nesse programa foi dita e foi vivenciada. Até o próximo, com muito amor. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Felipe.